Oi, olha quem resolveu aparecer. Não é segredo pra ninguém que Incrível Mundo de Gumball é um desenho com diversos episódios com significados ocultos e que muitas vezes são explorados da melhor forma possível. Isso também acontece com os personagens, sendo o Darwin uma prova disso. Nesse vídeo, nós iremos analisar o 42º episódio da 6ª temporada, As Decisões, e vamos tentar ver o que podemos entender dele. Então, prepara o seu café. O episódio começa com o Gumball e o Darwin no ônibus escolar, e o Gumball pergunta o que o Darwin quer fazer depois da escola. O Darwin então diz que não sabe tomar decisões e nos mostra um flashback do Darwin não sabendo escolher como essa assinatura e estragando o convite de aniversário da festa da Perry. O Gumball responde que tomar decisões é fácil e pergunta pro Darwin se ele quer que ele tome as decisões por ele. E antes mesmo que o Darwin possa responder, o Gumball decide que sim. Depois disso, nós somos mandados para uma semana depois, e nos mostra os dois dentro do ônibus novamente. O Gumball afirma que tá dando tudo certo, e o Darwin retruca, dizendo que tudo na semana dele ocorreu da pior forma possível. Isso porque era o Gumball que estava tomando as decisões por ele. Em seguida, os dois saem do ônibus e o Darwin diz que aquilo não tá dando certo, e vai procurar outra pessoa para seguir os conselhos. A cena então corta pro Darwin analisando as pessoas do refeitório e pensando em quem seria melhor para seguir as decisões. Nessa hora, o Darwin, mesmo que de uma forma inconsciente, ele faz uma decisão. A decisão de decidir quem vai tomar a decisão por ele, mas isso a gente releva. O episódio nesse momento nos apresenta o Alan como um dos personagens principais, alguém que toma decisões sensatas e sábias, que é o oposto de Gumball. É interessante o protagonismo de Alan nesse episódio, pois alguns episódios atrás ele também teve um papel importante no episódio A Fé. Nesse momento, o episódio nos mostra que assim que Alan começou a ajudar Darwin a tomar suas decisões, tudo começou a dar certo. E o que já era de se esperar, tendo em vista a conduta moral do Alan. Quando a cena passa, nós percebemos que o Darwin está literalmente flutuando igual ao Alan, como se ele fosse um balão. O Gumball então aparece e joga na cara do Darwin o quão irônico foi o que aconteceu com ele. Olha quem tomou uma decisão sobre quem vai tomar as decisões. O Gumball chama o Darwin de fantoche de ar, e isso meio que abre nossos olhos para o que é esse episódio. Tomar uma decisão é algo muito importante, pois ela é capaz de solucionar uma situação adversa ou dar espaço para uma oportunidade e para o alcance de um objetivo, que pode ocorrer a curto ou a longo prazo, tudo depende do contexto. Por isso, o poder de decisão é tão importante. Porém, às vezes, deixar que os outros tomem as decisões da sua vida por você pode acabar te transformando em uma pessoa que, por não ter poder de decisão, se sente vítima do destino, vive na zona de conforto e tá sempre frustrado. Ainda que algumas decisões precisem ser tomadas em conjunto, você deve contribuir com a sua parte da decisão e jamais deixar o outro escolher tudo sozinho. Voltando ao episódio, nós vemos que a acusação do Gumball de ser um fantoche se torna cada vez mais visível, com o Darwin apenas falando e agindo da maneira que o Alan manda. Nesse momento, o Darwin parece cair na real e corre para longe, no objetivo de tomar suas decisões próprias. Ele vai até o shopping e a cena que vemos acaba sendo meio exagerada, mas já é meio que de costume, tendo em vista que se não fosse exagerado, não era Incrível Mundo de Gumball. Uma confusão acontece no shopping, gerando uma espécie de efeito dominó, o que acaba resultando em um alagamento completo e diversas brigas. Enquanto isso acontece, o Alan e o Gumball tentam aconselhar o que o Darwin deveria fazer. E olhando o episódio de um jeito mais racional, digamos assim, qualquer um seguiria os conselhos do Alan, por serem mais éticos e sensatos. Porém, se colocando no lugar do Darwin, percebemos que fazer escolhas requer um equilíbrio bastante específico de forças opostas, emoção e razão. Além disso, envolve os mais variados processos mentais, que podem acarretar em uma ansiedade exagerada e uma forte confusão mental. Nós estamos fazendo decisões a todo momento, até nas menores coisas possíveis. E obviamente, algumas decisões são mais complexas, exigem mais ponderação e suas consequências são mais sérias. Porém, uma coisa é certa, ela precisa ser decidida. E não importa o quão difícil seja, até porque não tomar uma decisão já é tomar uma decisão. Voltando ao sentido que o Alan é mais sensato e ético do que o Gumball, ele tenta parar a água com o corpo dele, o que acaba colocando ele e o Gumball em perigo, fazendo com que o episódio tenha um desfecho heróico do Darwin, com ele finalmente aprendendo a tomar suas próprias decisões e salvando o dia.
Isso mostra como simples escolhas podem mudar tudo, com o Darwin fazendo escolhas como virar para a direita ou à esquerda, usar o invólucro do machado para abrir a porta e apenas abrir o ralo para toda aquela água sair. Certamente, tomar decisões não é uma tarefa fácil, como nós conseguimos ver, mas é uma tarefa necessária. Claro que você deve ponderar toda e qualquer decisão complexa, e isso pode levar mais tempo do que o normal, pois elas são capazes de marcar positiva ou negativamente o resto da sua vida, tanto em um âmbito pessoal quanto profissional. Porém, é fundamental que você nunca deixe de praticar o seu poder de decisão. Quando uma pessoa pratica o seu poder de decisão, ela aumenta a sua visão sistêmica e a sua autoconfiança, além de se tornar mais flexível e criativa perante as circunstâncias, aumentando assim sua qualidade de vida. Se não temos poder de decisão, entregamos a nossa vida ao acaso, adiamos nossa felicidade, nos privamos de viver coisas incríveis e nos sentimos frustrados e incapazes de enfrentar os obstáculos com quais temos nos deparados. Algo que percebemos nesse episódio são os pontos que podem ajudar na hora de tomar uma decisão, sendo eles: confie nos seus instintos. Às vezes, muita hesitação e uso racional das coisas não trazem um resultado desejado. E tome consciência das emoções antes de decidir. Sem um lado emotivo, não seria possível tomar as decisões certas. Pedir conselhos que vão te permitir enxergar mais possibilidades para achar sua resposta talvez seja o caminho mais recomendado, pois afinal, o medo desnecessário de uma má decisão é um grande obstáculo para boas decisões. E bom, foi isso. Eu realmente espero que você tenha gostado do vídeo e eu tenha conseguido pelo menos prender a sua atenção até aqui. E caso isso tenha acontecido, um like e uma inscrição ajudaria muito. Eu agradeço e até uma próxima.